Olá, amigos, é uma alegria poder estar com vocês e participar dessa palestra sobre as lições de renúncia de Jesus em nossas vidas. Meu nome é Afro Stefanini II, sou colaborador do Movimento Espírita do Estado de Mato Grosso, tendo atuado em várias áreas da federação e atuado também no Centro Espírita Lar de Amor, no qual continuo como um trabalhador feliz por poder ser útil na seara de Jesus, no Centro Espírita Lar de Amor. O Espiritismo faz parte da minha vida desde quando eu nasci. Nasci em berço espírita e acredito que essa oportunidade foi justa para que eu pudesse assimilar as lições de Jesus como uma diretriz em minha vida. Tenho para comigo que todos aqueles que conhecem a doutrina espírita podem encontrar recursos valiosos, senão essenciais, para poder colocar na própria vida uma nova consciência, uma consciência imortal. Pensar como espírito imortal e viver como espírito imortal nos dias atuais é uma tarefa bem trabalhosa, porque nós sabemos que os convites, os estímulos e todo o manto da superficialidade permanece muito forte, nos incitando a desviarmos-nos do caminho reto e da consciência tranquila. Mas o Espiritismo, com toda a gama de informações, de conhecimento, de comprovações e de provas morais, dá-nos hoje a certeza de podermos mergulhar na experiência terrestre, mantendo-nos conscientes profundamente de quem somos, o que viemos fazer aqui, para que todos os desafios que temos vivido, qual o propósito de tudo isso. Sendo assim, achamos que buscar as lições de renúncia de Jesus tem um sentido muito útil para todos nós. Porque vivenciar o conhecimento espírita é também observarmos e buscarmos praticar a égide moral dos ensinos de Jesus. Mas não como se fosse uma lição obrigatória, que tenhamos que nos sentir como se tivéssemos um peso. Ao contrário, buscar as lições de Jesus e buscar as lições de renúncia de Jesus é para todos nós uma possibilidade maravilhosa de nós estarmos conscientes de qual é realmente o nosso papel na existência. É a habilidade de desprendimento. É aquela arte de sabermos nos desprender. Já dizia, inclusive antes, no Oriente, Buda falaria sobre o desprendimento. Falaria-se sobre esse aspecto fundamental. Mas foi Jesus quem deu-nos a lição prática na vida cotidiana de como realizar isso. E a ideia dessa palestra é nós estarmos atentos a esses que são signos importantes da história do Evangelho e lições práticas de renúncia para podermos refletir e para podermos colocar isso não como uma ideia bonita, mas como uma prática que traz resultados. Porque o Espiritismo é doutrina de resultados morais dentro do nosso coração. O primeiro ponto que me chama a atenção sobre a renúncia de Jesus, e isso como lição, vai acontecer exatamente no seu nascimento. Vejamos a lição da manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina,
entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Interessante pensar que a partir da vinda de Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade. Isso é verdade. Quando em 1945, na Segunda Guerra Mundial, as duas bombas que caem no Japão, Fat Man e Little Boy era o nome dessas duas bombas, e impacta o mundo inteiro. Um fenômeno social jamais visto acontece naquele momento. Pela primeira vez, o ser humano se dá conta que ele é a única espécie do planeta capaz de destruir a própria espécie e todas as outras espécies que existem. Isso jamais tinha acontecido na história do planeta. Uma espécie que seria capaz de destruir a própria espécie e ainda mais as outras espécies. Isso levou o homem a compreender que o poder da sua destruição também lhe dava naquele momento o certificado de que ele estava completamente responsável pela continuidade da espécie. É por isso que hoje a Organização das Nações Unidas e todos os esforços de paz mundial fazem o máximo que podem e auxiliam no pensamento de uma humanidade responsável. Mas quem inaugurou isso foi Jesus. A partir do seu nascimento numa manjedoura simples, ele vem para trazer a primeira lição de renúncia, que as posses, que as ideias de importância dentro da nossa experiência terrestre é uma ideia ilusória. A nossa personalidade atual, com o nome atual, na reencarnação atual em qual estamos, ela é uma personalidade feita para passar. Por mais que a nossa personalidade alcance o máximo de conhecimento, ou o máximo de reconhecimento e destaque, foi feita para passar. As personalidades passam, o espírito permanece. E Jesus, quando chega na manjedoura, já oferece a primeira lição de renúncia. Você não veio ao mundo para se sobrepor aos outros. Não sinta que vem ao mundo para governar os outros, para se destacar para os outros. É a primeira lição que podemos assimilar e internalizar dos ensinos de Jesus. A segunda lição que ele oferece é a lição que promove dentro de nós uma verdadeira experimentação dessa renúncia que é a virtude que nos coloca firmes ao invés de fracos. Vejamos, debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram um grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Pelo Espírito Emmanuel, a caminho da luz. Capítulo A Vinda de Jesus. Nesse livro, nesse capítulo, fica claro o carinho que Emmanuel coloca e ele realinha qualquer tipo de ideia
errônea nesse sentido, colocando a justa medida da importância de Maria, de José, da importância de todas aquelas pessoas que até hoje elas são reconhecidas por essa força moral, essa fé inabalável numa ideia, numa promessa que era a vinda do Messias. Vejamos como isso se diferencia bem de nós na atualidade. Hoje, nós temos 2000 anos de Jesus sendo falado, de Jesus sendo conhecido e reconhecido na história. Dizermos que nós acreditamos em Jesus, falar que nós estamos junto com Ele, é uma tarefa relativamente fácil. Por quê? Porque nós estamos a favor do que já está instituído, do que a cultura já aceitou, do que os poderes já anuíram. Mas e naquela época? Naquela época não havia a história consagrada de Jesus. Havia somente uma promessa: o Messias virá. O Messias estará conosco. Uma voz que ecoava entre os antigos profetas e que agora reverberava viva no coração daqueles que estavam aguardando a vinda do Messias. Mas é naquele momento em que não havia essa consagração, essa ideia, e que tudo era aparentemente contrário, é que Jesus vem. É que Jesus se faz vivo. Como assim ele se faz no nosso coração? Exatamente nos momentos em que vem a ironia, vem a incompreensão, vem o desentendimento, mas nós nos postamos confiantes. Nós nos postamos firmes. Nós podemos novamente sentir essa linguagem de Jesus vindo ao nosso encontro e nos auxiliando profundamente. Assim Emmanuel coloca, para nos dar a dimensão da importância dessas pessoas e como elas também fizeram renúncias. Renúncias de serem compreendidas, renúncias de serem destacadas, porque naquele momento, acreditar no Messias, ter uma fé profunda num menino que nasce numa manjedoura, nem lugar para nascer, digamos assim, bem preparado, entre uma casa confortável ele teve, poderia abalar a fé dessas pessoas. Nem mesmo isso. E ele estava lá. E ele se fez o que fez. E realizou o que realizou. E aí nós vamos para uma outra lição de renúncia de Jesus, que é o carinho que ele teve em conviver com a humanidade sofredora. Vejamos o que Emmanuel fala a caminho da luz também no capítulo A Vinda de Jesus. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Nós bem sabemos o quanto é importante compartilharmos. O quanto compartilhar com pessoas que estão sentindo, pensando, almejando na nossa mesma frequência, faz bem para o nosso coração. Jesus renunciou a compartilhar com uma pleiade de espíritos em sua frequência, para vir compartilhar conosco o que? Todo o seu amor, mas não receber
esse amor em troca da humanidade. Na verdade, a sua renúncia também se faz a partir da compreensão de que muitas vezes seu coração foi tomado de compaixão pelas nossas misérias. Vejamos. Mensagem advento do Espírito da Verdade, em um Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora, dos filhos transviados de Israel. Escutai. O meu coração está tomado de compaixão pelas vossas misérias. Veja, Jesus foi tomado de compaixão pelas nossas misérias a cada momento que ele andava, que ele via, que ele observava. Mas não apenas uma miséria exposta, escancarada. Também da miséria velada. A miséria, por exemplo, do egoísmo. Nós somos herdeiros do universo e nos debatemos por conta de uma moeda de metal. Nós somos herdeiros do infinito e nos prendemos a cargos, a posições, a querer ter razão, ter destaque. Nós somos feitos para amar a humanidade toda. E muitas vezes nós nos prendemos no ciúme doentio. São misérias produzidas pelas nossas fragilidades de caráter, pelos nossos vícios morais. E que Jesus teve um carinho muito grande de nos ajudar, colocando incansavelmente sua exemplificação e as suas lições. Não foi por outro motivo que Jesus guardou na simbologia, nas parábolas e nas falas metafóricas a essência das suas lições. É porque o símbolo transcende o tempo. Ele passa e perpassa os séculos e pode ser depois decodificado melhor. Pode ser depois compreendido com profundidade. E foi exatamente isso o que ao longo dos séculos foi acontecendo e tem acontecido. Quando nós observamos, por exemplo, a beleza e a profundidade das parábolas de Jesus sendo estudadas agora em dimensões de autoconhecimento, de autoiluminação, transcendendo da historicidade para o sentido da sua subjetividade. O que é profundo, porque é típico dos grandes mestres saberem guardar lições em suas simbologias. E Jesus mostrou também a renúncia profunda, quando ele escolhe vir pessoalmente na convivência com uma humanidade sofredora. Também há uma lição especial de Jesus quando ele vai tocar a questão dos discípulos imperfeitos. Ter escolhido discípulos que tinha exatamente as nossas dificuldades humanas que temos hoje. Há uma visão, às vezes romanceada, talvez mitificada, dos discípulos aureolados de uma sabedoria, de uma capacidade extra-humana. Não. Observemos o Evangelho com cuidado e vamos verificar, sem dúvida, a natureza amedrontada de Pedro, desconfiada de Tomé, gananciosa de Judas, tristonha de Bartolomeu. Os discípulos representam arquétipos da natureza humana, características da natureza humana. E não foi por outro motivo que Jesus os escolheu para dar sentido de que as suas lições se aplicam perfeitamente à nossa natureza humana. Vejamos
o que o Espírito Honório fala no livro Vozes Alerta, na mensagem maior. Construiu o colégio apostólico quando chamou homens simples para serem seus discípulos. Mas a mensagem maior foi permitir que cada discípulo seguisse o próprio caminho na hora da sua prisão, a fim de ensinar a portentosa lição da responsabilidade pessoal diante de momentos cruciais. Vejamos, Jesus permite que as decisões daqueles que diziam o amar pudesse ser mais forte a lição do que uma fala que ele tivesse. Não faça isso. Às vezes não faça isso, não poderia oportunizar o grande despertar que aconteceu. E foi o que aconteceu. Eles foram despertos profundamente, porque eles entraram no chamado contraste, na experiência do contraste, contrastando imensamente aquilo que eles diziam crer, diziam saber e aquilo que eles vivenciaram. Nós, como espíritas, passamos muitas vezes por isso. Dizemos que somos espíritos imortais, mas nos vemos amedrontados com a morte. Dizemos que acreditamos na reencarnação, mas nos sentimos muitas vezes injustiçados por situações e circunstâncias que nós achamos serem injustas conosco. Dizemos que acreditamos na lei de causa e efeito, mas estamos às vezes em processo irritadiço quando passamos por uma experiência sem reconhecer que nós fomos a causa, de certa forma, dela, no seio familiar ou na nossa intimidade. É uma responsabilidade mesmo. Podermos estar com tantas informações e sermos convocados à aplicação delas no momento atual. Mas passa por um compromisso fundamental de vivenciar os ensinos de Jesus. Ao mesmo tempo, hoje, Jesus conta conosco. De certa forma, ele continua renunciando, porque o movimento espírita não é feito de anjos. Não é feito humanamente de espíritos superiores. É feito novamente desses espíritos imperfeitos que somos, que estamos, melhor dizendo. Mas estamos. E como estamos imperfeitos, podemos ter decisões imperfeitas, resoluções imperfeitas e admoestações várias imperfeitas. Vamos pensar sobre isso como uma grande oportunidade a voltarmos toda a nossa atenção no que realmente Jesus quer para nós, dentro do trabalho espírita também. E aí ele traz uma outra lição maravilhosa, que Honório também coloca em Vozes Alerta, também na mensagem maior, que foi a lição da renúncia quando aceita a perseguição infamante. Evidenciou ensinamentos jamais ouvidos por todos os povos do mundo, transcendendo as ciências de todas as épocas, com ensinamentos que ultrapassariam séculos. A sua mensagem maior, porém, foi acolher o extremismo do ódio de alguns corações para comprovar que o amor de o amor de Deus pelas criaturas não é um mito, mas uma realidade inquestionável, comprovada pela renúncia completa do Mestre, amando a todos nós sem limites. Esse amor sem limites, que amor profundo. Não se trata só da gente ver a cena da crucificação como um ato de profunda renúncia, mas o que significou para nós a história de um amor que pela primeira vez na humanidade foi até as últimas consequências.
para mostrar que ele realmente existe. A ideia de um amor excelso, a ideia de um amor profundo, sem limites, já era decantada essa ideia antes de Jesus chegar. Na própria Grécia, nas ideias oriundas de Platão e outros pensadores, já se falava na possibilidade de um amor dessa natureza. Porém, a humanidade nunca tinha visto um amor acontecer realmente. Um amor que fosse incondicional, infinito e ilimitado. Jesus vem e oferece esse amor vivo aos nossos corações. Quando a representação simbólica da cruz se abre, se ergue, com os braços de Jesus abertos ali, a cruz que era durante muito tempo um elemento de tortura, se torna a partir daquele momento um símbolo de vitória. Quem de nós poderia imaginar ou transformar um símbolo de tortura e morte? Aliás, uma verdadeiro instrumento, né, de tortura e morte, num símbolo de vitória moral. Então a renúncia de Jesus deu resultados, deu provas e continua até hoje. Porque apesar das dúvidas sobre a historicidade disso ou daquilo dentro da história de Jesus, quando nós vamos lá no cerne das questões morais, fica muito desafiador para aqueles que não acreditam em Jesus desconsiderar os atos morais de Jesus, porque são muito vivos, porque são muito presentes. E aí Jesus vem e nos oferece, a partir dessa experiência, aquilo que depois o apóstolo Paulo de Tarso vai colocar: já não sou eu quem vivo, Cristo vive. E no livro Paulo e Estevão, terminando na última pregação de Paulo, ele está na catacumba, e ele olha para os irmãos e fala: Deus é mais belo nos dias trágicos. Nesses dias em que a mentira destronou a verdade, sigamos Jesus no madeiro infamante. A cruz para nós tem uma significação sublime. Está lá no livro Paulo e Estevão, o capítulo no qual, nos últimos, se não me engano, no último capítulo, no qual ele está já na última pregação na catacumba, exatamente, acho que é a última pregação, se eu não me engano, o título do capítulo. Então é com Jesus, experimentando suas lições em nossas vidas, que a gente gera mudança. Jesus não é um conceito. Jesus é uma experiência para todos nós. Tem questões dentro de nós que estamos com dificuldades. Tem questões dentro de nós que não estamos conseguindo. Busquemos Jesus, não como alguém distante, mas como alguém muito perto, que pode nos ajudar fundamentalmente nas questões mais simples das nossas dúvidas até as questões mais profundas e graves dos nossos conflitos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão imensa pela sua presença. Um grande abraço.